Hoje vamos falar, gente, sobre o uso correto de medicamentos. Dr. Fábio César dos Santos, que é cardiologista e nutrólogo, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Prazer estar aqui de novo, Kátia. Todo nosso, viu? E olha que a gente sabe o quanto que é importante seguir a orientação médica, mas tem muita gente que ainda faz o que acha que é certo, mas que coloca a saúde a perder quando o assunto é medicamento, né? Esse é um dos piores problemas, Kátia, porque hoje em dia o que a gente percebe é que a concorrência médica, ela ampliou no consultório, né? Tem o vizinho, tem o blogueiro, tem o interessado que dá uma informação. E tem algumas coisas que a gente percebe, tem um trabalho americano que saiu no final dos anos 2000, ele trouxe para a gente um índice que nós médicos somos os responsáveis pela terceira causa de mortalidade no mundo. A terceira causa? Então só perde para doença cardiovascular e para câncer, né? Então, entre as causas, né, são os erros médicos, nós temos a prescrição inadequada de medicamentos. Então, veja você, se isso está na mão dos médicos acontecendo isso, imagine na mão da população. Né? E os sites de busca, né, pela internet, que esses complicam mais a vida de todo mundo, que você coloca lá, dor de cabeça mais enjoo, e ele já te dá o remédio que você precisa tomar. Já te dá a prescrição e tem quem vende também, então, ou quem faça. Né? Temos mitos e verdades, vamos começar por eles, olha, vamos pedir para os meninos colocarem na tela. Alguns medicamentos não podem ser misturados com bebidas alcoólicas. Na verdade, não combina muito, né? Medicamento com bebida alcoólica, né? O que o pessoal pensa é que a bebida alcoólica, ela vai cortar o efeito, né? Então, corta o efeito do antibiótico, por exemplo. A grande verdade não é essa. O problema da bebida alcoólica com o medicamento é que os dois são processados pelo fígado, né? Então, você está sobrecarregando o teu organismo. E também você pode ter o quê? Com o álcool associado, você pode potencializar, por exemplo, o remédio que você toma para sistema nervoso, né? Então, você está tomando um ansiolítico. Está cheio de morte por aí que acontece porque você está usando um ansiolítico ou antidepressivo e aí tomou uma dosagem de álcool e pode potencializar. Então, você pode entrar em depressão do sistema respiratório, por exemplo. É como se eu tivesse tomado uma hiperdose, né, desse medicamento. Acaba sendo uma overdose, né? Tem muita gente por aí que se matou com medicamento associado a álcool. E aí as pessoas acham que matou foi a droga que possivelmente a pessoa usou, porque o medicamento é uma droga também, quando usado de uma forma inadequada, né? Sim, agora se o indivíduo ele é hipertenso, está tomando remédio para pressão e de repente tomou um cálice de vinho, não é isso que vai ser o problema, né? O problema é a quantidade, o tipo da medicação. E o tipo da bebida também, pela concentragem de álcool, né? Isso é super importante. Vamos ver mais um mito ou verdade? A alimentação pode interferir na absorção do medicamento. Isso é absolutamente correto, né? Porque quando você está comendo, você na verdade está modificando todo o teu sistema digestivo. Então, vai modificar, por exemplo, o pH que é a acidez do teu tubo digestivo. Então, alguns medicamentos eles vão ser absorvidos mais ou menos de acordo com esse pH, né? Então, qualquer alimento, né, seja ele sólido ou líquido, ele pode afetar, sim, a absorção do remédio. Assim como também o remédio pode afetar nutrientes, né? Então, existem medicamentos que as pessoas tomam em excesso que afetam a absorção de nutrientes, como, por exemplo, os antiácidos. Quando eles são tomados, tem muitos idosos aí que tomam de monte os antiácidos e prejudica a absorção de B12, o que vai lá na frente levar problemas, por exemplo, do cérebro, como demência, né? E a gente não faz essa coligação, né? Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E deveria fazer. Existem até programas de celular que os profissionais de saúde podem estar usando para interagir drogas e saber os efeitos colaterais, né? Agora, por exemplo, a gente ouvia já nossas avós dizendo, vai tomar um medicamento forte, e forte é relativo, né? Que você tem que tomar sempre com leite, porque assim, sabe, não destrói o seu estômago. E alguns medicamentos indicados que a gente não faça o uso deles junto com leite, não, né? É verdade. Isso é um grande mito, né? A ideia do leite é um grande mito. Inclusive existe, né, pelo excesso de cálcio, alguns remédios que não absorvem bem, como um antibiótico, por exemplo, chamado tetraciclina, ele não absorve bem. Então a ideia é que você use o medicamento com água, tá? Então evita vou tomar com álcool, vou tomar com suco, vou tomar com leite. É água que tem que tomar. É a água que você tem que usar. Vamos ver mais um mito ou verdade? Alguns remédios ministrados com anticoncepcional podem cortar o efeito contraceptivo. Essa é uma pergunta muito frequente de consultório. O pessoal antes achava que eram os antibióticos, né? É só um antibiótico que é pouco usado que causa isso. Mas existem várias outras substâncias, como por exemplo, tem uma substância chamada hipérico perfurato, que é um fitoterápico que a gente usa com frequência para os quadros neurológicos, né? Ansiedade, depressão.
isso pode cortar, sim, o efeito do contraceptivo. Então, você imagina você está tomando uma droga para ansiedade ou depressão e aí você acaba engravidando. Fica pior, né? Então, teu problema duplica. Né? Então, tem que conversar com o médico, né? Falar o que você usa. Sempre mesmo que não lhe pergunte, né? Sempre fundamental, porque parece que, assim, as pessoas, depois de internet, depois dos blogs, esqueceram a presença de quem estudou tantos anos, estuda tantos anos. E continua estudando a vida toda, né? E como? Não tem jeito não. Vamos ver mais um? Não há problema em cortar os comprimidos ao meio ou mastigá-los. Só com uma exceção aí, aquele que é sulcado, né? Aquele que tem a marca. Aquele já é feito, às vezes, para você quebrar. Porque, assim, às vezes, num comprimido, você tem um pouco mais de um lado do que do outro, do fármaco, né? Quando a pessoa vai cortar, às vezes pega aquela faca, corta e aí fica 3/4 de um lado, 1/4 do outro. Né? Aí você fala, é mais ou menos aqui a metade, né? Existem equipamentos hoje que tentam cortar, te ajudam a cortar mais próximo, mas assim, se o medicamento foi feito daquela forma, ele tem um motivo para ser feito daquela forma, né? Então, se ele está numa cápsula, é o motivo dele estar naquela cápsula. Se ele está em pó, existe um motivo para ele estar em pó. Mas, normalmente, o médico indica a quantidade que a gente precisa do medicamento sem necessidade de parti-lo. Então, vamos dizer, um medicamento X, 4 miligramas ou 2 miligramas, quer dizer, você precisa de metade, eu te dá 2 miligramas. Essa é a ideia, né? E, assim, um outro detalhe importante aí, o que até a nossa classe médica precisa conscientizar, né? Tentar usar doses menores necessárias, né? Então, não partir já para uma dose tão alta. Cavalar, né? Isso. Isso a gente defende muito hoje, né? Atualmente, nós temos aqui no Brasil algo chamado medicina do estilo de vida, que eu estou representando isso como presidente atual, né? A gente percebe que grandes atitudes você pode ter através de dieta, então, nutrientes, vocês estão falando aqui no programa, né? Através de atividade física, controle de sono, exercício, entender o meio ambiente, isso pode te ajudar até mais do que os medicamentos, né? Então, mas aí a gente tem que ter uma mudança de conceito das pessoas. Isso né? Quer dizer, para eu conquistar algo, eu tenho que abrir mão de outras coisas. 80% das doenças crônico-degenerativas não transmissíveis, né? Então, doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, doença cardiovascular, até mesmo câncer, você pode, com mudanças do estilo de vida, modificar o caminho. Mas aí eu vou ter que deixar de comer algumas coisas, fazer atividade física para conquistar. Perfeito. E as pessoas querem uma pílula mágica, que eu fico sentada no sofá, tomo, e aí eu fico corpo sarado, isso como um porco inteiro, e tudo bem, né? Isso não vai existir nunca. Isso eu acho que nunca vai ter. Na verdade, tem 1 milhão de farmacêuticos aí que estão estudando isso porque eles vão ficar milionários, né? Gente, mas isso não vai ter. Mas aí eu acho que a gente perde algo importante. As pessoas hoje em dia, a gente comentava com a Débora, que é a nossa telespectadora que está com a gente hoje, se sentem tão solitárias. E a atividade física é uma oportunidade tão grande de você interagir com pessoas que pensam diferentes, de profissões distintas, isso agrega para a vida da gente, né? Em cultura, em felicidade. Então, por que não usar a atividade física para isso também, As sociedades mais longevas do mundo comem bem, fazem atividade física, vivem em comunidade, então isso é super importante. Ser um ermitão, gente, não traz saúde para ninguém, não dá. Vamos ver mais um? O próximo? Esse a gente já falou. A pergunta agora do Caio. Uso contínuo de remédios para alívio de dor de cabeça ou tensão muscular pode causar danos à saúde? Pra você ter uma ideia, né, o uso excessivo de anti-inflamatórios é um dos maiores problemas que tem, né, quando a gente fala de excesso em medicamentos. Isso pode causar problema digestivo, pode causar problema renal. E quando a gente fala no contexto de dor de cabeça, uma das maiores causas de dor de cabeça é o uso excessivo de analgésico. É como se o teu corpo ficasse dependente daquele analgésico. Então tem um tipo de dor de cabeça que ela é causada pelo uso excessivo. Então, quer dizer, tem que usar com critério, né? Quer dizer, se todo dia você está tomando um remédio sem a orientação médica, porque remédio para dor de cabeça qualquer um compra facilmente. Para tensão muscular também. Agora, o que causou essa tensão muscular? Esse é o problema que a gente tem que saber, né? Teu corpo está em desajuste, está em desequilíbrio. Então... Se ele está com dor, se ele está com tensão muscular, está em desequilíbrio, está faltando algo. Comer bem, atividade física normalmente ajuda muito. Mas os alimentos corretos, né? Sim, sim. Aquela história de pratos coloridos e tudo mais é o que a gente também tem que buscar, mas não só coloridos, né? Mas entender um pouquinho do corpo da gente, por que a gente precisa da proteína, por que o carboidrato é bom, por que o legume traz uma forma diferente de ferro que a carne traz, mas as duas são importantes. A gente vê que isso hoje em dia é tão fácil das pessoas aprenderem, é só colocar em prática, Senão né? a gente fala prato colorido, ele coloca um monte de bala de goma, várias cores e... Então, de todas as cores que ele gosta. Um beijo pra você, viu, Carlos? Vamos pra mais uma dúvida que chegou? Da Laura Silva. Posso abrir as cápsulas dos medicamentos e ingerir apenas o pó?
para facilitar a absorção? Isso interfere na ação medicamentosa? Laura, vai afetar sim. A cápsula está lá, como eu falei para você antes. Por quê, né? A cápsula está lá por algum motivo. Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma cápsula que é uma cápsula com revestimento enteral, né, entérico. Isso vai ser liberado no seu intestino. Então, imagina só, se você pegar e abrir essa cápsula, está tomando, isso vai já entrar em contato com a sua boca, com o seu esôfago, com o seu estômago. Isso pode machucar estruturas pelo caminho. Então, tem que entender que tudo tem uma ciência por trás, né? Então não é da minha cabeça, é melhor para mim, eu faço assim. Você pode ter um problema pior. Bem pior, né? Sim. Quer dizer, tem um porquê dessa cápsula, então, ela estourar em determinado órgão, que é Sim. nesse órgão que ela vai precisar agir, né? Você tem a forma medicamentosa, às vezes eu quero fazer em sachê, às vezes eu quero fazer, às vezes tem que ser comprimido, né? Então, cada forma de apresentação tem o seu motivo. Então, viu, Laura? Toma a cápsula do jeito que ela vem e pronto. Vamos ver mais uma? Marília, é verdade que se você tomar um remédio constantemente, depois de um tempo de uso, ele perde o efeito no organismo? Sempre que tenho dor de cabeça, tomo dipirona sódica, mas me disseram que se eu tomar toda hora, o remédio não fará mais efeito. O que na verdade acontece, existem alguns medicamentos, principalmente no passado existiam esses medicamentos que tinham esse efeito que chama-se taquifilaxia, né? Então que você vai se tornar resistente. Hoje é muito difícil você ter essa resistência a um medicamento, né? Agora o problema volta aqui a questão da dor de cabeça. Ela está tendo dor de cabeça constante porque o organismo dela ficou dependente da droga. É a mesma coisa que o álcool. O álcool é uma droga. O medicamento analgésico também é uma droga, né? Então isso pode causar. Essa história de perder o efeito é muito difícil hoje em dia. Mas acontecia algo similar com os anti-inflamatórios ou então com os outros remédios que no passado as pessoas tomavam, depois voltaram a tomar antibióticos, por exemplo, depois não tinha efeito? O problema dos antibióticos é a resistência, né? Você cria resistência. Aliás, esse é um dos maiores problemas de saúde pública, né? O excesso de uso de antibióticos, porque assim, eu começo a dar um antibiótico para você e você da tua cabeça, de repente você começa a tomar, para tomar 10 dias e você no terceiro dia você está melhor, você resolve parar. Já estou legal, tá? Vou parar. O que acontece? Você abaixou a carga dos micróbios, né? A carga microbiana do teu corpo abaixou, então você se sente melhor, mas você não matou de vez toda aquela colônia que está te causando problemas. O que isso causa? Resistência naqueles que sobraram. Na verdade, eu acho que a resistência aos antibióticos é um dos grandes problemas que pode levar à mortalidade de grande parte da população mundial, tá? Então, os grandes cientistas lutam com isso e as superbactérias estão aí para falar, para mostrar isso. Agora é bom a gente lembrar, gente, que nem há tantos anos atrás a gente conseguia comprar qualquer antibiótico na farmácia sem receita médica. Sim. E aí você tinha dor de ouvido e falava assim, eu sei, eu já tomei isso aqui, dessa família, vou tomar de novo. E tomava 3, 4 dias. E aí a gente começou a ver o quanto que muitas vezes essas pessoas se automedicavam, que parece que é uma coisa simples, mas é bem complexa, né? E hoje isso é proibido, né? E assim, o que eu falo para os pacientes em consultório é, se eu vou entrar com antibiótico é antivida, né? Eu estou matando alguns micro-organismos que podem fazer mal a você, mas eu estou matando um monte de micro-organismo do bem do teu corpo. É verdade. Então, o que a gente tem que fazer? Normalmente, o que eu faço? Eu uso os probióticos juntos, né? Então, uso colônias de bactérias que podem te ajudar. Muitas vezes, os quadros infecciosos, eles podem ser combatidos só com os probióticos, né? Então, isso a gente cansa de ver. Você usa só o probiótico, equilibra o corpo e seu próprio corpo combate aquele agente do mal. Principalmente no intestino, né? Sim. Lembrar que 80% da defesa do teu corpo está no teu intestino. Então, assim, olha, eu não vou ao banheiro, né, com frequência. Problema. Ou eu vou, 3, 4 vezes por dia, eu pareço um pato, né? Você pode ter certeza que os bichinhos aqui dentro não estão trabalhando bem e você vai adoecer. Sabe aquela história que o intestino da gente é o segundo cérebro? Perfeito. É a mais perfeita realidade, né? Por vários motivos. Por esse motivo que a gente acabou de conversar e por um outro motivo. O teu intestino, você fabrica muitas substâncias que vão ser importantes lá no teu cérebro. Como, por exemplo, a fábrica de serotonina, que vai te deixar no bem-estar. Então, assim, a ideia é tratar muito bem. Quando as pessoas falam intestino segundo o cérebro, não é pelo conteúdo que tem num lugar e no outro não, viu, pessoal?
Embora algumas vezes a gente ache que algumas pessoas tenham isso, nem Pode inverteu. ser. Mas não é disso, não. É da importância que a gente dá para o cérebro, que é extremamente importante, mas a importância que a gente deveria dar para o nosso intestino e a gente não dá. Ele é jogado para plebe, Escanteio, né? Escanteio, Se a gente falasse aqui do número de pessoas, e principalmente mulheres, a gente até pela loucura hormonal que é o corpo da gente, mulheres que sofrem com depressão e tantos problemas que muitas vezes, com probióticos, você consegue minimizar isso e você ter uma vida normal, né? Mudança do estilo de vida que a gente faz com essas atitudes que podem ser feitas no dia a dia pelo próprio paciente e com ação adequada do quê? De minerais, de vitaminas, de probióticos. Isso é o nosso dia a dia de trabalho agindo através da qualidade de vida, mudança do estilo de vida. Vamos ver mais uma? Um beijo, viu, Marília? Mais uma dúvida que surgiu? Da Maria. Estou tomando antibiótico por causa de uma infecção na garganta. Esqueci de tomar um comprimido no horário, só me lembrei depois de tomar a outra dose. O que eu faço? Tomo os 2 comprimidos juntos? Não toma. Na verdade, assim, o ideal é que você mantenha tomando no mesmo horário o número de dias que foi programado. Né? Isso para qualquer remédio. Por exemplo, tireoide, né? Eu estou tomando um remédio para tireoide pela manhã, sempre no mesmo horário. Às vezes esqueci, não tomo depois do almoço, né? A ideia não é fazer isso, né? Ou duplicar a dose, tá? A ideia é que você siga. Agora, nesse caso, puxa, não tomei no outro dia, você toma, não vai tomar 2. No caso de um remédio para tireoide, aproveitando aqui, né? Que é uma grande dúvida do consultório, às vezes a pessoa fala, puxa, tem que tomar em jejum. Preferência em jejum. Agora, se a pessoa não consegue tomar em jejum, bom, então ela toma no café da manhã, é melhor do que ela não tome. Agora, tenta manter sempre o mesmo horário, tenta manter o seu hábito. E às vezes tomar 2 comprimidos, você dobra a quantidade, depende do medicamento, pode ser ruim para você, porque pode prejudicar tanto aonde esse comprimido está passando, esôfago, estômago, como pode ter um problema maior à distância. Uma superdose, né? Um beijo, viu, Maria? Vamos ver mais uma? Thaís, qual deve ser a melhor forma de conservar os medicamentos? Posso deixá-los guardados em uma caixinha no banheiro? Banheiro é um local muito úmido, né? Então, assim, caixinha no banheiro eu não acho muito interessante. Eu preferia um lugar mais seco, tá? Não ter grande exposição ao sol, deixar longe de exposição ao calor. Então, não colocar, por exemplo, em cima do micro-ondas, então do lado do fogão, tá? O armário da cozinha, por exemplo, é um ótimo local para guardar. E quando você vai se locomover, ficar atento se um medicamento deve ser guardado sob refrigeração e você transportá-lo também quando viaja, isso né? é importantíssimo, né? Principalmente hormônios, né? Porque podem perder a eficácia e podem até causar problemas nas pessoas quando foi armazenado de forma incorreta. E, gente, vamos lembrar... A diferença do remédio e do veneno é a dosagem. Então, é um médico que tem que orientar a gente. Por mais que a gente ache, que a gente sabe que o remedinho é bobo, hein? Se fosse fraquinho. Se fosse fraquinho, não era remédio, era balinha, né? Perfeito. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e fale com um médico, busque a orientação dele, siga direitinho o que foi passado e fale mesmo na consulta quais são suas dúvidas, quais são os seus medos. Eu acho que a gente tem que ter uma relação cada vez mais próxima com o médico. Ele cuida da vida da gente e a gente só entrega a vida da gente para que a gente confia. Então tem que ter um elo de confiança muito forte. Então não tenha vergonha e pergunte sempre tudo, né? Perfeito. Nós mesmos temos que tomar muito cuidado com o excesso de medicação. Então imagina só a população se automedicando, Piorou, né? Então isso é um absurdo. Olha, eu vou passar para vocês os contatos do Dr. Fábio César dos Santos. Se você quiser também ver umas matérias bem legais sobre sua saúde, acessa lá prevençãopersonalizada.com.br, prevençãopersonalizada.com.br. Tem um outro site também que chama Saúde Plena Clínica, saudeplenaclínica.com.br. Dr. Fábio César dos Santos, claro que volta mais vezes ao programa, querendo sugerir um tema, fique à vontade. Obrigada mais uma vez, é sempre bom tê-la aqui, viu? Tudo Obrigada bom, mesmo, prazer. igualmente.